Bem, então boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. Nós damos andamento ao webinário Trabalhos em Memórias Difíceis, com essa segunda mesa. Nós tivemos a nossa mesa 1 ontem, e esse webinário ele é uma ação do Núcleo de Estudos sobre Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, NEMPLUS, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Esse núcleo, atualmente, ele é coordenado pela professora doutora Juliane Primon Serres. O NEMPLUS, ele tem como tema central investigações sobre processos memoriais e patrimonializantes envolvendo lugares físicos e simbólicos que possuem significado traumático para um grupo ou comunidade. Ele foi criado em 2018 e permanece com as suas ações de grupo de estudos em encontros virtuais, apoio a pesquisas e realizando eventos e encontros como o de hoje. Importante ressaltar que o webinário desse ano insere-se nas ações da 17ª Primavera dos Museus, evento do Instituto Brasileiro de Museus, que em 2023 tem como tema Memórias e Democracia, pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. Então, na mesa de hoje, nós teremos a oportunidade de conhecer 2 trabalhos. O de Lilian Alves Gomes, intitulado As Estátuas Também Renascem, Monumentos e Outros Objetos Memoriais em Homenagem a Marielle Franco e João Cândido, e o trabalho de Isabel Cristina Bernal Vinasco, intitulado Mnemosyne em Movimento, a memorialização da organização feminina popular em contexto do movimento social de mulheres na Colômbia. Bom, sem mais delongas, eu chamo a Lilian para se somar aqui, e enquanto a Lilian vai se conectando, eu a apresento. Lilian Alves Gomes é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve o mestrado. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa, orientada por perspectivas feministas e antirracistas. Os temas Antropologia dos Objetos, Patrimônio Cultural e Memória Social. Lilian, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui contigo na tarde de hoje. Agradecemos pelo aceite, pela tua participação. E nós temos aqui no nosso protocolo a previsão de te ouvir por 30 minutos. E aí, se você preferir, eu posso avisar ali no chat quando estiver chegando perto desses 30 minutos. Mas também, se passar um pouco disso, não tem problema, né? São mais as nossas questões de organização. Então, pode compartilhar a tua tela e qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Certo. Bom, gente, então, muito boa tarde a todas as pessoas que estão presentes conosco, e as que possivelmente vão assistir posteriormente no YouTube, né? Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a Ana e a Carolina pelo convite, né? É uma honra enorme participar da Primavera dos Museus por meio desse convite do NEMPLUS, que a gente tem tramado diálogos muito legais nesses últimos meses, né? E, em especial, a reflexão que eu apresento sobre os objetos em homenagem a Marielle Franco foi um dos primeiros fóruns que eu apresentei, né? Num evento do NEMPLUS, ainda durante a pandemia. Nós não sabíamos que os eventos online se tornariam parte da nossa rotina, mas eu apresentei um trabalho junto com uma grande amiga e parceira intelectual, que é a Patrícia Lanes, onde nós falamos da placa Rua Marielle Franco, né? E foi em 2020 esse evento, né? Se não me engano, 2020, 2021. E de lá para cá, essa reflexão vem brotando, como eu espero compartilhar com vocês, né? E tem sido uma satisfação muito grande ver estar sempre inspirada a incrementar esse trabalho.
né? Então, o título da minha apresentação hoje é As Estátuas Também Renascem, né? Monumentos e outros objetos memoriais em homenagem a Marielle Franco e João Cândido. O meu intuito, né, é pensar concepções de vida e morte dos objetos, né? Eu tenho uma trajetória na antropologia dos objetos, né? E para pensar essa apresentação de hoje, eu parto de um filme, né, que se chama As Estátuas Também Morrem, né? Um filme francês da década de 1950, que foi feita sob encomenda da revista Presença Africana, que é uma revista de intelectuais negros da diáspora que está em atividade até hoje. E esse filme, em função da dimensão anticolonial, ele ficou proibido por muitos anos na França, ele foi censurado. E ele pode ser visto no YouTube, tá? São 20 e poucos minutos, salvo engano, né? Mas como a gente não tem esse tempo para assistir juntos, né? Eu trago uma das frases que o narrador diz enquanto a câmera vai deslizando sobre esculturas africanas, né? Ele, então, eu estou citando. Quando os homens morrem, eles entram na história. Quando as estátuas morrem, elas entram na arte. Essa botânica da morte é o que chamamos de cultura. Então, a partir dessa provocação inicial, os diretores denunciaram como que a categorização como arte e a consequente musealização impedia que as estátuas vivessem, né? Então, a entrada no museu era indicada como a morte das estátuas, né? Então, muita tinta já correu, né, sobre a destituição de sentidos promovida pela musealização e outras formas de captura das imagens, não só as africanas, que vêm a reboque do colonialismo. Mas na nossa conversa de hoje, eu queria reter, por enquanto, né, o anúncio da morte das estátuas como um gesto político. E é a partir dessa sugestão que eu apresento uma discussão sobre morte e vida dos monumentos, né? Para isso, eu emprego dados etnográficos produzidos, sobretudo, por meio de pesquisa realizada no Rio de Janeiro, onde eu vivo, né? E em ambiente digital, sobre objetos de contramemória relacionados a Marielle Franco e acerca da reinauguração da estátua de João Cândido. Então, por isso que eu disse também, as estátuas também renascem, né? Porque no caso da estátua de João Cândido, como a gente vai ver mais adiante, eu estou falando de uma reinauguração. Bom, e por que eu estou falando de museus, culturas africanas, né? É porque recentemente os museus têm sido colocados como possíveis destinos para outros tipos de estátua, né? Que são os monumentos. A destinação museal é sempre citada como possível destino para os monumentos incômodos, né? Quando a gente está se perguntando o que faremos com as estátuas que exaltam personagens escravocratas, ditadores, torturadores, representantes de regimes políticos segregacionistas e seus correlatos, né? Então, no filme, os museus não surgem apenas como cenário, mas como protagonistas dos processos sociais que levam à morte dos objetos retirados dos seus locais de origem, né? Recentemente, os museus têm figurado como possíveis destinos de outras estátuas, os monumentos, né? O fim da vida desses objetos não se daria na entrada na instituição museológica, mas em atos realizados no espaço urbano por pessoas que condenam a exaltação de personagens, né, esses personagens que eu já citei, né, que são escravocratas, ditadores, torturadores, enfim, né? Então, os museus são vistos, logo eu vou dizer por quem, né, como um lugar onde as estátuas dos opressores seriam tanto protegidas da mira criativa dos movimentos sociais, quanto devidamente contextualizadas, né? Então, essa discussão ela veio à tona na pandemia, de forma especial, né, pela mídia, com a derrubada da estátua do Edward Colston, em Bristol, na Inglaterra, né, que foi um protesto contra a morte do jovem George Floyd nos Estados Unidos. Essa estátua atualmente encontra-se no museu.
né? Ela foi jogada no Rio, ela foi rolada pelas ruas e jogada no Rio pelos manifestantes, mas ela foi retirada, né, do porto, da região portuária, e atualmente ela encontra-se no museu da cidade, né? E uma pesquisa pública foi realizada para definir o destino da estátua, e 4 em cada 5 pessoas entrevistadas disseram que a estátua deveria ser exibida em um museu da cidade, né? Então ela foi exibida em posição horizontal, né, e com toda grafitada, eles mantiveram os grafites, né, colocaram ela também rodeada das faixas de protesto, né? E foi feita uma amostra temporária enquanto essa pesquisa era feita, para definir o que seria feito de forma definitiva da estátua, que hoje integra a reserva técnica da instituição. Né? O relatório é super interessante, as opções que foram citadas pelas pessoas do que fazer com a estátua e com o espaço onde ela ocupava, né? Mas foi a destinação museal que venceu, né, entre as alternativas. Tem um antropólogo que fez, que é muito interessante a etnografia que ele apresenta para a gente, em Bristol, né? Ele fala dos encontros dele cotidianos com a memória da escravidão nessa cidade, que é uma cidade que o nome de rua remete à escravidão, o nome dos prédios, das indústrias, e a etnografia dele é muito vívida, ele conta como é que ele fez, em vários momentos andando de bicicleta, né? E ele fala como que a gente precisa encontrar cerimônias, né, para lidar com o luto, né, e com essas memórias reprimidas no corpo das cidades. Então, ele não fala da destinação museal como uma dessas cerimônias, né, mas ele vai tratar de forma muito, muito interessante a derrubada da estátua, né? Mais do que uma derrubada, ele vai tratar como um rito fúnebre, como uma procissão de revolta, como um antifuneral celebrativo, um cortejo festivo, um sepultamento aquático, né? Ele vai falar que foi um sepultamento aquático, uma espécie, foi um antifuneral nesse sentido, porque ele vai se referir à perda dos ancestrais, né? Que muitas vezes eram lançados ao mar sem ter as devidas cerimônias de que a gente considera que deve fazer quando uma pessoa falece, né? Então ele mostra como que toda essa movimentação em torno da estátua foi uma das cerimônias, né, possíveis de promoção de reparação afetiva. Ele tem esse termo no texto dele, que é bastante interessante. E ele vai citar outras cerimônias possíveis, né? Como defumação de pedestal vazio, né? O sepultamento festivo, como foi o caso dessa estátua do Edward Colston, né? A mudança do nome de local, né? Rebatizar espaços, pedidos de desculpa, né? Ele vai mostrar como é que tudo isso favorece o trabalho de luto coletivo, né, que deve ser um trabalho cerimonial. Ele diz, nós precisamos encontrar cerimônias. Né? E esse trabalho cerimonial, além de promover a reparação afetiva, é também reivindicação de propriedade comum do espaço cívico. Bom, então, inspirada por essas reflexões, né, eu queria colocar, se a gente está pensando a conservação incondicional de estátuas urbanas como objetos artísticos e históricos, né, como que isso tem ganhado visibilidade na mídia, o mesmo não pode ser dito sobre as condições de criação e visibilidade dos poucos e frequentemente atacados monumentos erguidos em homenagem a pessoas e grupos subalternizados da sociedade, né? Então, no Brasil, por exemplo, o debate sobre a presença de monumentos no espaço público ele foi particularmente noticiado em julho de 2021, quando os manifestantes atearam fogo na estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, né? Então, foi bastante noticiado aquele incêndio, né, na estátua, né? E dias depois, na mesma cidade, o painel em homenagem a Marielle Franco, situado no local que atualmente é conhecido como Escadão Marielle Franco,
amanheceu manchado de tinta vermelha, pichado com a inscrição Viva Borba Gato, o número 666 e o desenho de um pênis que tocava a boca do retrato da Marielle, né? E ainda no contexto de resposta ao ataque ao Bandeirante na capital paulista, o antimonumento em homenagem ao líder comunista Carlos Marielle foi coberto por tinta vermelha, em seu sugestivo poder de sangue, né? Então, o que eu estou convidando todos é olhar para os locais tomados, né, como alvo da reação do fogo em Borba Gato, e como que esses locais, não, né, o nosso olhar para esses locais não pode passar ao largo dos marcadores sociais de raça, classe e gênero das pessoas homenageadas, essas pessoas homenageadas ao resto do chão, né, no caso dessas estátuas atacadas em resposta ao fogo em Borba Gato, nós não estamos falando de estátuas imensas, né, que você olha para elas de baixo para cima, como é o caso do Borba Gato, né? São homenagens bem mais modestas e intencionalmente mais modestas, né? Não são homenagens escritas em pedra, né? Então, no intuito de falar sobre como que outras estátuas nascem, né? De desviar um pouco o foco dessas estátuas que estão sendo atacadas e muito noticiadas, né? Essas estátuas de homens brancos, fardados, masculinos, né? Eu queria convidar todos a pensar comigo sobre como que outras estátuas nascem e marcam presença no espaço público, né? Aí, para isso, a Dani vai me ajudar. Eu queria mostrar um vídeo. Então, eu vou... Oya koro ile gere gere, oya koro la gara gara, como birisha la koro ile gere gere, oya comorelo. Então, esse foi o vídeo de convite para a cerimônia de inauguração da estátua da Marielle, né? E, como vocês puderam ver, né, foi explorado a ideia da memória como semente para novos futuros, né? É uma ideia que se conecta ao provérbio mexicano, eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes, né? Que é uma ideia especialmente fértil, né, que ajudou a dar sentido à consternação coletiva vivida pela família, amigos e eleitores de Marielle desde seu assassinato, né? É a partir dessa ideia que eu e minha amiga, né, que eu já citei, parceira intelectual Patrícia Alanes, temos pensado os objetos que germinam a memória de Marielle, né, fazendo brotar no espaço público os ecos das suas reivindicações e demanda de justiça por sua morte. Né? Então, a diversidade de iniciativas em memória de Marielle é imensa, né? E eu tenho tratado, né, como essa diversidade como uma espécie de obra aberta, de autoria coletiva, com forte protagonismo de movimentos negros e feministas. Né? E, então, antes da estátua nascer no espaço público, muitas outras imagens, símbolos e objetos atuaram como ativadores sementes da memória de Marielle. Fotografias produzidas antes e durante seu mandato como vereadora passaram a servir de base para desenhos, pinturas de vários tipos, muitas delas tornando-se virais, dada a intensidade de circulação nas redes sociais online. Bandeiras, camisetas, faixas, banners, muitos outros objetos traziam a imagem de Marielle como estampa. Muros de diversas cidades foram pintados com seu rosto e frases ditas por elas. As homenagens foram e são muitas. O Hércules Xavier, que inclusive eu acho que está
nos assistindo, né, fez um mapeamento muito legal, né, que mostra como é que essas homenagens são extremamente diversas. Eu imagino que todo mundo conheça ao menos essa homenagem, né, que é a placa Rua Marielle Franco, que trazia aí dados biográficos sobre a vereadora, né, e além desses dados biográficos, o CEP, né, do endereço onde ela foi assassinada, né. Aqui a gente tem um registro da artista que criou a placa, instalando uma dessas placas no centro do Rio de Janeiro. Ela instalou mais de uma, é uma artista anarquista. Ela instalou mais de uma dessas placas, mas a que ficou mais famosa foi a placa que foi instalada na Cinelândia, em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? E ela rebatizou, né? Foi um rebatismo. A Praça Marechal Floriano passou a chamar-se, então, Rua Marielle Franco, a partir dessa instalação. E a placa tornou-se famosa, né, porque ela foi mostrada, partida em duas partes, e um comício político de políticos da extrema-direita, que foi feita numa cidade aqui do interior do Rio, não foi no Rio de Janeiro. Eu me recuso a reiterar aquela imagem, né? E prefiro reiterar essa daí, do florescimento das placas, né? Que foi dito, eles rasgam uma, nós fazemos 100, né? Foi feita uma vaquinha para fazer 100 novas placas, que foi uma reação, né, a retirada da placa, mas, na verdade, o financiamento coletivo, estou falando aqui, né, foi o financiamento coletivo, possibilitou que muito mais placas fossem feitas, né, foi uma iniciativa do jornal sensacionalista. Essas placas foram distribuídas na Cinelândia, né, então houve um ato pela memória nesse sentido. As placas foram distribuídas, exibidas, foram ecoadas músicas, palavras de ordem nesse dia. Aqui a gente tem um registro fotográfico do mosaico que foi feito. Esse mosaico era possível só ver de cima, né? Isso aí é uma fotografia aérea do Francisco Promer. Então, nesse dia, a gente ouviu muitas palavras de ordem, como ele não, ditadura nunca mais, fascistas não passarão, quem mexeu com Marielle atiçou o formigueiro. Enfim, era um período pré-eleitoral. Aqui a gente tem a família da Marielle inaugurando, né, a família junto ao prefeito do Rio, inaugurando a placa Vereadora Marielle Franco em frente à Câmara de Vereadores, né? Isso foi no momento que eram 3 anos da morte de Marielle, né? Essa foi uma forma de celebração, né? Então, essa placa foi instalada no mesmo lugar onde eu mostrei a artista instalando a placa Rua Marielle Franco, e a um olhar, né, apressado, parece ser exatamente a mesma placa, né? Mas não é a mesma placa, ela segue o mesmo template, que inclusive é inspiração aqui para a minha forma de apresentação, né? Mas na homenagem da prefeitura, o nome da Marielle não nomeia um espaço. A informação Rua Marielle Franco foi substituída por Vereadora Marielle Franco, né? Então, eles continuaram com a biografia, né? Eles acrescentaram importantes informações ali, o fato dela ser uma mulher negra, favelada, LGBT, né? Mas essa nova versão, diferentemente da original, não menciona o bairro do Estácio, né? Nem o CEP do local onde ela foi morta, como a versão anterior. E tem um fato que eu considero bastante relevante, que a Rua Marielle Franco não existe oficialmente como um logradouro, né? No Rio de Janeiro. E eu sempre digo que essa placa instalada pela prefeitura, né, precisa ser lida em diálogo com grafites, stickers existentes, bandeiras, lambe-lambes e outras formas espalhadas por muros e outros suportes.
Nesses outros suportes, né, nós lemos as perguntas também insistentemente presentes nas redes sociais digitais. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Então, aqui a gente tem uma bandeira que foi colocada nos Arcos da Lapa, um importante ponto turístico aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem um pouquinho mais para vocês conhecerem a estátua, que também foi uma forma de homenagem, né? A estátua foi inaugurada no dia que seria aniversário dela. A gente pode ver que a estátua ela não fica sob um pedestal, mas a base da estátua está representando o caixote onde a Marielle subia numa praça pública para fazer prestação de contas aos seus eleitores, né, e aos transeuntes. Ela colocava esse caixote numa praça. Essa praça também é utilizada para esse fim por outros políticos de esquerda aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a estátua foi colocada nessa praça, foi erguida ali, né? E o mesmo deputado que mostrou a placa quebrada, né, juntamente com outros parceiros, esse deputado conseguiu que essa praça, que é considerada um pulmão no centro do Rio de Janeiro, né, um lugar respirável, que não tem tantos prédios, ele conseguiu que essa praça fosse destombada, né, alegando que não tem nada relevante ali. Existe todo um movimento hoje para que a praça seja tombada novamente e em regime de urgência. Bom, aí eu passo a trazer para vocês o renascimento da estátua de João Cândido, né? Aqui a gente tem imagens. O primeiro lugar onde ela foi instalada, eu não tenho imagens, que foi no Museu da República, né? Mas ela ficou lá por pouco tempo e logo depois ela foi levada, né? João Cândido, líder da revolta da Chibata, né? Que os marinheiros protestaram, pedindo a abolição dos castigos corporais na Marinha, né? A estátua foi inaugurada em 2007, como a comemoração aos 97 anos da revolta da Chibata, né, nos jardins do Museu da República, no antigo Palácio do Catete. Mas um ano depois, ela foi levada para o centro da cidade, né, para a Praça 15, em frente à Baía de Guanabara. As fotos não são muito boas, mas ela foi levada para perto do mar, né? Um parecer da Marinha autorizou a instalação da estátua no local, contanto que o monumento não ficasse nem olhando para a Escola Naval. O monumento não podia nem olhar, nem ficar muito perto da Escola Naval, que está ali nas proximidades. Aqui eu estou citando um jornalista, né? E aí a gente vê o evento de inauguração, né, com presença do então presidente Lula naquele momento, né, da Benedita, do artista que realizou a imagem, né, que esculpiu, moldou, e dos familiares do João Cândido. A região central do Rio de Janeiro sofreu sucessivos processos de reconfiguração, né, que, historicamente, né, e há muitos séculos, implicam na segregação socioespacial da população negra. Remoções de cortiços e favelas foram realizadas para europeizar a cidade no passado e, posteriormente, para empreendimentos de modernização, né, que deram continuidade ao embranquecimento do centro, né? E isso foi o que aconteceu, essa continuidade nas obras realizadas em função dos Jogos Olímpicos de 2016, né, que revirou, essas obras reviraram o centro da cidade, né? E a implantação de uma estação de VLT, né, o veículo leve sobre trilhos, que está aqui, né, nessa foto, né? A estação foi colocada exatamente em frente à estátua, né? Então, a estátua de João Cândido, isso em 2016. A estátua ficou completamente escondida, né? Para você ver a estátua, você tinha que contornar a estação, né? Inclusive correndo riscos aí,
para conseguir enxergá-la. Como me disse uma pessoa presente na reinauguração, né? Ela falava, eu passava lá, ficava procurando ele e só conseguia ver o cucuruto da cabeça dele, por causa da estação de VLT, né? Então, a Ana estava falando ontem do que aconteceu com a estátua da Madrinha Eunice, em São Paulo, né? E aqui a gente, que foi um palco, né? Um palco espremendo a estátua, né? Uma demonstração muito explícita, né? De soterramento de memórias, e aqui a gente tem isso sendo feito por uma estação, né? Um item bastante permanente do mobiliário urbano, né? O centro da praça, no entanto, continuou ocupado por essa estátua equestre, né? Que mostra Dom João VI no seu cavalo, né? Foi um presente de Portugal em comemoração ao 4º centenário da fundação do Rio de Janeiro. Então, é uma estátua de 1965. Essa que permaneceu lá, né? Ela é bastante recente, né? Apesar dessa forma clássica. Bom, e o fato da estátua do João Cândido ter sido escondida pela estação foi muito contestado, né? E integrantes do movimento negro pressionaram o poder público para que a estátua fosse removida daquele lugar onde ela tinha sido invisibilizada, né? A solução foi a reinstalação do monumento na Praça Marechal Âncora, que fica a 300 metros da Praça 15. A estátua ganhou uma nova base, é mais baixa, né? A ideia é que com essa nova base ela se tornasse mais interativa, né? E foi instalada mais uma vez de frente para o mar, né? E nas proximidades do local onde funcionou o mercado de peixes, onde João Cândido trabalhou após sair da prisão, e ele trabalhou lá até bastante idoso, até quase perto da sua morte. Então, aqui a gente tem algumas imagens da reinauguração dessa estátua. Essa construção é o mercado de peixes. Foi uma manhã bem bonita, foi inaugurado numa manhã com a apresentação dos filhos de Gandhi, né? Um bloco, aqui a gente tem o filho do João Cândido, seu Candinho, posando em frente à estátua, né? Essa reinauguração foi celebrada em 22 de novembro de 2022, no ano passado, né? Integrando as comemorações do mês da consciência negra e de aniversário da revolta da Chibata. A cerimônia contou, né, com o filho do almirante negro, o senhor Adalberto Cândido, né, mais conhecido como seu Candinho. A gente teve também a presença de músicos, atores, dançarinos da grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, que a gente viu eles aqui, né, dançarinos, atores na perna de pau. Eles têm uma peça que é a Chegança do marinheiro negro, tinha bloco de capoeira, né, e o microfone foi utilizado por representantes dos órgãos públicos responsáveis, prefeitura, manutenção de monumentos, né, mas, sobretudo, pelas pessoas que demandaram a transferência da estátua por um novo local. Uma dessas pessoas foi o Bruno Franco, que ele lembrou na fala dele que a presença do monumento ali diz respeito a uma questão não só física, mas também espiritual. Isso porque o local para onde se dirige a gestualidade de João Cândido, e a gente vê ele dando um salve para o mar, né? Era um ponto de oferecimento de oferendas para Iemanjá, né? E após as pessoas deixarem essas oferendas, ali se transformava num ponto de reunião, né? O local do novo renascimento da estátua, nesse sentido, relaciona-se não só com a revolta da Chibata, né? Porque onde os revoltosos lançaram balas de canhão, enfim, mas também com outras formas de sociabilidade da população, em especial da população negra. O intuito é que a estátua seja incorporada agora ao circuito de herança africana, concebido por organizações do movimento negro e formado por locais de memória que possibilitam uma melhor compreensão do processo da diáspora africana e de formação da sociedade brasileira. Então, já me encaminhando para o final,
aqui. Isso foi depois que a festa, né, de inauguração já tinha terminado. Eu fiquei ali por um tempo e foi muito interessante observar as pessoas passando e interagindo com a estátua, né? Então, já me encaminhando para o final, a gente está debatendo vida e morte das estátuas porque é necessário, como argumenta Philogene Iron, que é esse antropólogo que faz pesquisa em Bristol, que eu citei no início da minha fala. Ele diz que nós precisamos encarar as cicatrizes visíveis do corpo social de cidades habitadas por memórias reprimidas, né? E seguindo a sugestão dele de que nós precisamos encontrar cerimônias, eu busquei descrever algumas das quais eu participei e que entendo como rituais políticos que participam da composição permanente de corpos coletivos. Tais rituais nos possibilitam abordar a potência não só dos monumentos, mas também dos corpos que se reúnem ao seu redor e provocam a ativação do espaço público. Eles são compostos de gestos de nomeação, renomeação, rebatismo, inauguração, reinauguração, danças, gritos, palavras de ordem, aulas públicas, performances e outras ações que buscam desestabilizar os dispositivos de poder simbolizados em monumentos e outros elementos do mobiliário urbano de caráter militar, épico e fálico. Então, eu comecei falando, meu tempo já está no final, né? Eu comecei falando da destinação museal sendo pensada como um caminho preferencial para os monumentos incômodos, né? Mas eu queria terminar falando da cidade como um espaço expandido de crítica e intervenção. Aqui eu estou pensando junto com Paulo Freire, que vai falar como que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? E se os monumentos estão sendo colocados, se os museus são colocados como lugar onde os monumentos vão ser devidamente contextualizados, né? Por que a gente não pode pensar a cidade também como um local onde esses monumentos vão falar da nossa vida coletiva, né? Como pontos focais tangíveis na política de visibilidade, né? De quem pode habitar o espaço público, quem pode, quais status que vão participar desse tecido urbano e que vão ter a sua conservação garantida, né, nessa participação. E para a gente pensar junto, né, a minha proposta é pensar todos esses eventos em torno desses estados, né, em diálogo com elas, como agentes no cuidado da ferida colonial, né, que é uma ideia que vai aparecer no Fanon, nos Condenados da Terra, e vai ser trabalhado por diversos outros autores, né? E como que esses agentes do cuidado dessa ferida também são agentes nos processos de reparação do trauma colonial. E eu trago como referência a Grada Global. Aí a gente continua a pensar junto no debate. Eu gostaria de agradecer a todos a atenção e dar um salve para a Primavera dos Museus. Muito obrigada. Pronto. Lilian, inicialmente, então, muito obrigada pela tua excelente fala. E eu vou me segurar um pouco, falar só uma questãozinha aqui e depois a gente deslancha na hora dos nossos debates. Mas eu me peguei pensando de como, pelo menos para mim, e aí eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo e para ti também essa questão, de como é diferente agora, nesse momento, a gente assistir, ter contato com esse tema, em comparação a 2020 ou ali 2021, quando parece que as discussões estavam muito acaloradas entre o tira ou não tira. E agora a gente já passou esse tempo, né? Tem essa pessoa em Bristol, enfim, que trouxe todas essas referências, o teu trabalho, entre outras, e a coisa toma uma outra dimensão, né? Super, super interessante. Mas então eu fico só com esse comentário aqui, tá? E aí, na hora da discussão, a gente retoma, tá bem? Obrigada, então, Lilian. Oi, Isabel, agora sim, eu estava com umas dificuldades aqui nos destaques.
Então, a Isabel já está aqui conosco, eu vou apresentá-la, então, acho que a Isabel já está até conectando a sua apresentação. Bom, pessoal, a Isabel Cristina Bernal Vinasco, ela é doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, 2019 e 2023, e em Ciências Sociais pela Universidade de Antioquia, 2022 e 2024. Ela é mestre em Educação e Desenvolvimento Humano pela Universidade de Manizales, 2012 e 2017, e tem especialização em Ciência Política da Universidade Nacional da Colômbia, 2010 e 2012. Possui graduação em Biblioteconomia na Universidade de Antioquia e atualmente é integrante do grupo de pesquisa em Informação, Conhecimento e Sociedade na Colômbia e do NEMPLUS, no Brasil. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase na biblioteconomia e arquivologia, e suas áreas de atuação são cultura escrita, memória coletiva, patrimônio, gênero, subjetividades, políticas, arquivos de direitos humanos, bibliotecas públicas e comunitárias. Então, Isabel, seja muito bem-vinda. É muito bom estar aqui contigo também hoje. Assim como eu comentei com a Lilian, a gente tem aí uns 30 minutos. Se você quiser, eu posso colocar ali no chat quando faltar mais ou menos uns 10 minutos, mas não precisa correr. Vai dar tudo certo. Tá? E qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Eu quero começar agradecendo a Carol e a Dani pelo capricho que tem para planejar e preparar o espaço, nosso evento hoje. Também queria agradecer a Joanny pela mediação de ontem, aos colegas que ontem e hoje apresentaram seus trabalhos, e a vocês pela presença. Eu quero compartilhar com vocês um recorte de uma pesquisa em andamento, uma tese de doutorado em andamento. Vou compartilhar a experiência de análise que eu estou tentando dar um olhar teórico e um olhar epistemológico. Mas hoje nosso objetivo estará nos contextos sociais e políticos da produção das memórias. Para ficar mais à vontade, eu vou oferecer desculpas, mas para conseguir desenvolver melhor as ideias, eu prefiro falar no espanhol. Então, desculpas, vou falar devagar para tentar melhorar a comunicação. Tá, vamos lá. Deu isso? Deu. Então, vou começar utilizando um fragmento do discurso que deu el presidente Gustavo Petro Rego en el 2022, un discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo: vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y los valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país con una belleza ensangrentada. Mi país no es solo bello, es también violento. Bueno, entonces yo voy a compartir con ustedes un contexto social e institucional de la producción de memorias que ha hecho Colombia, aprovechando el momento de conversación con estudiantes de posgrado, pero también con un sistema experto, como lo nombran algunos investigadores en Colombia, un sistema experiencia para vocês, para compartir un poco de nuestra experiencia, una experiencia marcada por el dolor, el sufrimiento, la muerte, pero también una experiencia
potente y profunda en la resistencia. Creo que en la geopolítica del conocimiento aún vemos mucho hacia afuera, hacia otras latitudes y poco hacia nuestro sur global. Y eso lo digo porque la sensación que tengo, como la experiencia de investigador, pues estando aquí en Brasil y también participando de muchos eventos, es que aunque Colombia ha acumulado una construcción metodológica muy importante en distintos ámbitos, el investigador, académico, pero sobre todo el comunitario y el social, parece que las experiencias todavía no pueden ser muy vistas en América Latina. Es como si tuviéramos unos nichos, pero no logramos trascender esos nichos y esas visiones. Entonces creo que lo que voy a compartir acá es un poco esa construcción que lleva más aproximadamente el autor Gonzalo Sánchez, hace un recorte de la construcción de memorias en la sociedad civil, una construcción de memorias desde hace 30 años. Es particular el caso colombiano porque generalmente los procesos de memoria se han llevado a cabo posteriormente, en un proceso posterior, en un escenario de posconflicto, de posguerra. Nuestra memoria, la producción, los ejercicios, los trabajos de memoria se han llevado a cabo paralelo al conflicto armado. Eso tiene muchos desafíos, genera muchísimas preguntas, pero también riesgos y también enormes tensiones, unas tensiones que se actualizan constantemente en las decisiones políticas, de las políticas de memoria en los escenarios públicos donde hacemos, pues donde estamos produciendo memoria. Entonces, solo para plantear dos ideas, la presencia de memorias sociales en las comunidades, en los territorios locales, antecedieron la producción de las memorias institucionales, que ya vamos a ver que es toda una estructura que en los años recientes se ha construido en Colombia para producir una memoria del conflicto armado que nos permita registrar, sistematizar de una manera, desde diversas narrativas tal vez, el pasado reciente, para buscar que haya una transición de una cultura, un conflicto violento, un conflicto interno, a una construcción de una sociedad en paz. Bueno, entonces, en Colombia se presenta una memoria de la violencia, pero al mismo tiempo esa memoria es un ejercicio de resistencia ante esa violencia. La memoria puede alimentar el debate, el cultivo de democracia, pero también exacerba la venganza, el odio, la indiferencia. Y la memoria es un campo de muchas cosas en Colombia, entre ellas de demanda de reconocimiento, de reparación simbólica y de justicia. Ya verán con la organización femenina popular lo que significa que haya una reparación simbólica a través de un lugar de memoria. Entonces el autor nos recordaba, nos genera como un contexto social y dice, bueno, la producción se hace más o menos hace 30 años. Lo primero es que la memoria no salió como un campo independiente, sino como un campo subsidiario de todo el movimiento de derechos humanos, que en un primer momento esa memoria tenía como un propósito la denuncia y el registro de la violación que el Estado estaba haciendo a la sociedad civil. Bueno, posteriormente, en el segundo momento que él llama la paz como un horizonte, se da un alto, viene la curva ascendente del conflicto. Hay que decir que el conflicto tiene una periodización, no nos ponemos de acuerdo en eso, los historiadores, algunos hacen recortes después, a inicios del siglo XX, otros a finales del XIX, otros a mediados del siglo actual. Entonces, pero más o menos en la institucionalidad de memoria
se ha hecho un recorte de 60 años, ¿cierto? Entonces, esos 60 años han tenido ciclos de mayor confrontación, diversidad de actores, guerrillas, paramilitares, la fuerza pública también, el vínculo con el narcotráfico, la presencia internacional también ha avivado el conflicto armado y tiene momentos, ¿cierto? Entonces, en el segundo momento que nos está planteando Gonzalo Sánchez, nos dice, hay un ascenso del conflicto armado, la presencia de actores, pero también procesos de negociación entre el Estado y algunas guerrillas, y eso sirve como un contexto para que haya en el proceso de formulación de una nueva constitución política, la constitución política de 1991, la paz se asuma como un deber y como un derecho, como un reconocimiento de que nuestro camino como sociedad, nuestro horizonte colectivo como país tiene que ser la búsqueda de paz. Entonces allí se empiezan hay un auge de iniciativas que están mirando o articulando la relación de memoria, justicia, derechos humanos y paz. En un tercer momento, cuando Gonzalo Sánchez nos menciona o lo menciona como la víctima como sujeto de la memoria y la justicia transicional, está mostrando la memoria como un mecanismo asociado, directamente asociado a los derechos. Ahí hay una coyuntura importante y es que en ese periodo específicamente había un gobierno de derecha que negaba el conflicto armado. Hizo una negación del conflicto armado de manera sistemática y cambió la narrativa. No se trataba de la confrontación de actores políticos, sino una amenaza terrorista que debía ser eliminada, ¿sí? Entonces, empezó procesos con uno de los actores que hacen parte del conflicto armado colombiano con los paramilitares y erige la Ley de Justicia y Paz, y esa ley le da un protagonismo a los perpetradores o a los responsables, como lo nombra ahora la Comisión de la Verdad, eliminando, sacando de la escena o minimizando el impacto que había sobre las víctimas del conflicto armado. Entonces lo que ocurre es que hay como en la narrativa nacional no se estaba incluyendo la visión de las víctimas, sus dolores, sus duelos, sus derechos, ellas se volcan a un trabajo mucho más local y mucho más discreto. Hasta que hay un momento en que aparece, a partir de la ley que se dio en el marco de la negociación con los paramilitares, se constituye una institucionalidad muy importante para la memoria, que ha hecho un trabajo, me parece que comprometido y respetuoso con el dolor de las víctimas. A eso es lo que Gonzalo Sánchez nombra como la nueva institucionalidad de las víctimas y de la paz. Allí entonces se da la oportunidad de construir el grupo de memoria histórica, que luego hace una gran investigación, una gran narrativa con un proyecto denominado Colombia Nunca Más, donde está hablando de las causas del conflicto, de los actores del conflicto, de los impactos enormes que tenemos del conflicto armado durante tantos años, asesinándonos, y recurre a un ejercicio de hacer informes con casos emblemáticos, es decir, casos que son ejemplarizantes, casos que por la magnitud, la dimensión, pero también por los actores, las intencionalidades, tienen que ser reconstruidos para que lo recordemos, reconozcamos el dolor de las víctimas y no vuelva a suceder. Entonces, bueno, se da el informe de casos emblemáticos y un informe del Basta Ya. Luego entonces, en esa nueva institucionalidad de las víctimas y de la paz, se institucionalizan unas tareas de memoria a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hoy está vigente, que impulsa el Museo de Derechos de Conflicto que se va a hacer en Colombia, que se está produciendo en este momento. Pero también en este momento las víctimas tienen el protagonismo y son ellas las que empiezan a visibilizar, a pluralizar
las visiones o la construcción o los repertorios de memoria que ya venían construyéndose 30 años atrás, pero que no habían tenido el lugar ni la visión ética ni humanitaria para ser reconocidos como en este momento se está haciendo. Entonces se da la oportunidad de crear museos y casas de la memoria, que es el marco de lo que en parte voy a compartir con ustedes más adelante. Hay, por ejemplo, una red colombiana de lugares de memoria, pero también cómo hay institucionalidades y nuevos actores y un protagonismo de la producción de memoria, también hay disputas entre los agentes por las narrativas, ¿cierto? Están disputando cuál va a ser la narrativa de cierre del conflicto. Si hubo conflicto, no hubo conflicto, parece que ya el consenso es que sí hubo, quiero decir que algunos actores, agentes, por ejemplo, la derecha colombiana de manera sistemática por mucho tiempo negó el conflicto armado, entonces tenemos una disputa en ese momento. Ahora la disputa está en términos de quiénes son las víctimas, quiénes son los responsables, en términos de cuáles fueron las razones por las cuales fuimos a un conflicto armado, permanecemos en un conflicto armado. Bueno, entonces, en ese marco está la Organización Femenina Popular, una organización social de resistencia, sin fines lucrativos, de mujeres de base, que se crea en 1972. Más o menos cuenta con 2.100 integrantes. Ellas están en un territorio que se llama Barranca Bermeja, que es una ciudad que está acá en el centro. Esta es la región del Magdalena Medio, está atravesada por el río Magdalena. El río Magdalena es el río que atraviesa Colombia desde el sur al norte y que es muy importante en términos de la economía, pero también de la apropiación, de la disputa que genera tener las rutas en el río, ¿no? Bueno, ellas tienen presencia en Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia, es decir, es una organización que hace parte o está vinculada con una región estratégica colombiana. Ellas históricamente han buscado dignificar la vida de las mujeres y sus familias, de posicionarlas como unas sujetas políticas en el escenario público, político, la exigencia de derechos vinculados con las mujeres, en los procesos de participación, incidencia y movilización social, regional, nacional e internacional, porque articularon su movimiento a un movimiento internacional de las mujeres de negro que ya les voy a compartir. En ese marco, ellas construyeron unos repertorios, hicieron una producción de memorias populares porque ellas tienen una alta identidad de clase, no solo de clase, sino también de género. Podemos decir que es una construcción interseccional de la memoria y en esta construcción interseccional han construido unos repertorios de una producción de memorias que ya vamos a compartir. Unas memorias que están espacializadas porque han marcado espacios, territorios en las favelas o los barrios más alejados de la ciudad, recordando los líderes que han sido asesinados, recordando momentos y símbolos que hacen parte de ese movimiento social de mujeres que está articulado a movimiento sindical o movimiento cultural, bueno, pero también unas materialidades. Esos lugares están espacializados por monumentos y tienen unos símbolos que han construido que son un referente, un producto o más bien una resignificación de la cultura material, pero que está vinculado con su identidad y su experiencia femenina, pero también su experiencia en la lucha, el movimiento social y en los procesos de resistencia frente a los actores que hicieron presencia en los territorios donde ellas tenían participación y hacían sus trabajos sociales y comunitarios. Pero también sus memorias tienen unas narrativas que están queriendo posicionar su voz y queriendo hacer una crítica o más bien pensando en generar un espacio de memoria
que despatriarcalice las narrativas de la memoria. Es decir, que le dé un lugar distinto a las mujeres, no solamente como víctimas, sino como mujeres comprometidas políticamente y resistentes en ese escenario de confrontación de actores armados. Pero también están posicionando unas memorias populares y comunitarias, ¿cierto? Como desde su comprensión del mundo, sus realidades populares, se construye esa cultura material que está vinculada a ese espacio de memoria. También unos contextos sociales y políticos atravesados por las violencias, diversas violencias, una violencia estructural, una violencia de conflicto armado, pero también violencias sexuales, ¿cierto? Entonces, diversidad de violencias. Y por supuesto, como les decía ahora, posicionándose como unas sujetas políticas en el movimiento social, en un movimiento social que lleva más de 30 años, que tuvo fuerza para ellas en el 96, cuando hubo una importante presencia paramilitar y ellas fueron afectadas directamente por los actores armados. Ellas tienen un observatorio de derechos humanos y en el periodo entre 1998 y 2016 registraron 153 casos correspondientes a persecución política, atentado contra la estructura social, asesinato de algunos de los integrantes de la organización. Bueno, entonces la organización, como les decía, se construyó o se constituyó en el 72, luego se da un proceso de consolidación en los barrios, aparece como un proceso vinculado con la teología de la liberación y luego se independiza de ese proceso de la teología de la liberación. En el momento en que hubo más presencia de actores en el territorio, lidera junto con la Ruta Pacífica de Mujeres un movimiento social muy importante en Colombia, que permite la expansión a otras regiones, pero también que sean violentadas y consideradas víctimas en el conflicto, lo que les da un reconocimiento de reparación colectiva, y este reconocimiento de reparación simbólica colectiva que genera la ley de víctimas hace que ellas, que el gobierno colombiano las reconozca y proponga construir colectivamente una casa de la memoria. Bueno, una casa de la memoria que empieza en la Constitución, que empieza su formación en 2013 y que se lleva a cabo entre 2016 y 2019. En el 2019, antes de la pandemia, es el lanzamiento y inicia sus actividades, pero luego pues de la pandemia se suspende. Ustedes pueden visitarla porque tienen un recorrido virtual de la Casa Museo de la Memoria. Entonces, por aquí eso que les contaba, de que es una organización que ha construido sus memorias a partir de su presencia en la calle, de su presencia y su liderazgo en el movimiento social de las mujeres contra la guerra a favor de la paz, que articula las escalas locales, nacionales, con la Ruta Pacífica de Mujeres, pero también con un movimiento internacional como el de Mujeres de NECA, con su simbología, las batas, la bandera, no a las armas, bueno. Eso es lo que les hablaba de la cultura material que resignificaron en términos de mostrar sus procesos de resistencia, pero también de mostrar las afectaciones en sus cuerpos, las afectaciones en el movimiento social y político que tuvieron producto de la confrontación que vivió Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Acá encontramos otros de los símbolos. Ustedes vieron la bandera ya en la manifestación, ahora está en el espacio, en la Casa Museo de la Memoria. Otra espacialidad que es muy importante para ellos, que está en la parte superior, es la casa. Ellas tienen casas en distintas zonas, en las distintas ciudades donde trabajan, y es su presencia territorial. Esas casas de la mujer tienen rincones de la memoria y son espacios de encuentro, de trabajo comunitario, de formación, de alimento, porque allí pues hay comedores comunitarios para garantizar como unos derechos básicos a las comunidades donde tienen presencia. También tienen una ruta, los puntos que están marcados son los distintos espacialidades que están marcadas por símbolos
de la Organización Femenina Popular. Estos son los símbolos que están en el territorio. Por ejemplo, el símbolo de las velas, que es significativo porque se hizo un concurso en algún momento, cuando había un régimen paramilitar que impedía la movilización de las personas, de los habitantes pues, de la ciudad. Entonces hicieron un concurso de las velas y las velas se convirtieron como en un símbolo de resistencia. Por acá está una que donó la Ruta Pacífica de las Mujeres con el lema de no parimos hijos para la guerra. Bueno, por acá hay unas estatuas que donaron una fundación sueca en la articulación internacional que ha hecho la Organización Femenina Popular. Esta es la Casa Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de las Mujeres del Magdalena Medio. Es un espacio que tiene cinco es un lugar de memoria que tiene cinco espacios con un guión museográfico que busca reconocer el ser territorio. Presenta lo que ha significado ser mujer en el Magdalena Medio. Este espacio incluye cartografías y líneas de tiempo. Ser víctima. En el centro se encuentra un árbol de la vida acompañado de luces y velas que enciende como mecanismo eléctrico. Se realiza un ejercicio simbólico con la consigna: no las enterramos, las sembramos. La misma consigna que recordó la compañera de la sabiduría mexicana fue que nombró. Ser sujeta política. Aquí se cuenta con imágenes de artistas plásticos donde se hace un homenaje a la Organización Femenina Popular y a las mujeres que han hecho parte de esta organización. Ser sobreviviente. En ese espacio se despliegan símbolos y materialidades que las mujeres han construido, o sea, estos símbolos que les compartí aquí. Cómo lograron sobrevivir y resistir al conflicto armado de una manera civilista, de una manera creativa, desde unas estéticas y unos lenguajes femeninos, desde un posicionamiento de unas subjetividades en el escenario público, ¿cierto? Haciendo una movilización de lo íntimo y de esa presencia en la casa, esa presencia tradicional a una presencia activa, de debate, de presencia política en el escenario público. Y otro, el último espacio que tiene ahorita la Casa Museo, Ser Constructora de Paz. Este espacio reflexiona sobre el conflicto armado y los impactos. Al mismo tiempo realiza una actividad que indaga por los compromisos de paz. En esa línea que nos hace Gonzalo Sánchez, con la que empecé, podemos decir que un momento hoy, actualmente, pues no solo hay una disputa en los agentes de memoria que construyen memoria en Colombia, sino también como una intencionalidad muy fuerte por parte de las organizaciones sociales de generar procesos de pedagogía de la memoria. Como ustedes saben, el acuerdo de paz que se dio entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano entre 2012 y 2016, pues hubo unos puntos que se acordaron y uno de ellos tenía en el centro a las víctimas en un sistema que denominó un sistema integral para la paz. Ese sistema integral para la paz construye como unas tres institucionalidades que son muy relevantes para el momento actual. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entregó su informe el año pasado y que los invito a que conozcan, que es impresionante lo que han construido, lo que dejaron como legado, porque ya terminó ese proceso y ahora lo que tenemos son los informes, las metodologías, las cifras, toda la narrativa que ha intentado ser diversa, pero que deja por fuera pues a muchos actores. Por ejemplo, en este momento hay una disputa enorme entre la visión del Estado de los militares, pero también la presencia de las víctimas y las narrativas que tienen las víctimas del conflicto armado. Entonces, ese acuerdo también construye una jurisdicción especial para la paz y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque al comienzo de los ejercicios de memoria, digamos que el escenario estaba yendo desde la institucionalidad de los procesos de memoria que se daban en las comunidades desde lo local a un ejercicio más institucional. Pero creo que ahora ese diálogo siempre se ha mantenido y el inicio y la esencia de esos trabajos de memoria.
pero ahora esa institucionalidad que ha puesto en el centro a las víctimas también genera unas narrativas que las organizaciones de víctimas, algunas de ellas con distancia frente a lo que la narrativa oficial está presentando, pero para otras se convierte en un dispositivo que está jalonando su actividad en términos de estos lugares de memoria y en términos de los procesos de construcción de paz territorial y de reconocimiento, pero también de reparación, también de cómo generamos justicia, reparación y no repetición, cómo aprendemos de esto que estamos diciendo que ocurrió, cómo reconocemos los impactos, pero cómo construimos desde abajo, desde los territorios, desde la organización femenina popular, en los territorios, en la región en la que tiene presencia. Teniendo en cuenta que aunque el conflicto ha disminuido, aunque uno de los actores más importantes que había en él hizo un proceso de negociación con el Estado colombiano, todavía hay muchos actores haciendo presencia en los territorios donde están las organizaciones sociales, generando estos espacios, estas narrativas, estos procesos de pedagogía y donde están construyendo estos lugares de memoria, esa marcación del espacio. Bueno, yo no quiero abusar del tiempo que tenemos, voy a dejar así, creo que ya estoy aproximándome al final para que podamos conversar con los compañeros que llegaron al evento. Isabel, obrigada, então, pela sua fala. E eu fico, assim, muito impressionada, porque eu não conhecia as ações da OFP, né? E de início, assim, antes da gente já partir para as nossas conversas, me chama muita atenção de como essa organização, quer dizer, desde os 70, ela já utilizava a questão das memórias como base dos seus trabalhos. Quer dizer, então, se a gente cria uma casa-museu, anos 2000 e alguma coisa, mas como desde, né, desse tempo todo as bases elas estão muito voltadas a essas questões da memória e, sobretudo, claro, fantástico nas perspectivas de gênero, né? Nas perspectivas, então, desse grupo. Eu fiquei muito tocada, eu até separei aqui o link depois da Casa Museu, eu vou colocar aqui no chat para as pessoas poderem acessar, porque está muito bem. E aí, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta já, e aí depois eu faço para a Lilian também, porque ontem a gente estava conversando com a Ana Paula sobre as questões, como as pessoas chamam essas instituições, quais são esses nomes que nós damos a esses lugares, né? Então, claro, muito sítios de consciência, lugares memoriais, etc. e tal. E aí, neste caso, nós temos esse super nome, né, que casa, museu, etc, etc e tal. Então, a pergunta que eu te faço, na verdade, é se você pode falar um pouco para a gente sobre esse processo da escolha desse nome. O que significa esse nome todo? Por que casa, museu e esses outros elementos? Tudo bem? Para a gente começar? Sí, claro que sí. Bueno, la Organización Femenina Popular es una organización que siempre ha defendido su autonomía y también sus construcciones desde la perspectiva popular. Ellas se asumen como mujeres populares. Entonces, en esa identidad colectiva e individual que tienen, cuando son llamadas a reconocidas como sujetas de reparación colectiva, hacen toda una construcción colectiva como siempre lo hicieron y como fue el mecanismo para sobrevivir en el marco del conflicto armado. Hicieron talleres participativos y a partir de esos talleres participativos reconocieron primero que querían mantener el nombre de la casa, porque la casa para ellas es un símbolo de resistencia. Como les contaba, ellas en cada región donde están, en cada ciudad donde están, tienen una casa de la mujer. Entonces la casa de la mujer es un lugar de encuentro, es un lugar
de socialización, es un lugar de asamblea, o sea que es un espacio político, de lucha, de decisiones colectivas. Entonces, como es una marca muy importante para la organización y tiene un sentido de lo colectivo, la palabra casa era una palabra que debía aparecer en el nombre de un lugar de memoria que las identificara, ¿cierto? Que reconociera esa autonomía, pero también esa interseccionalidad de la que estaba hablando ahora. Luego Casa Museo, porque ellos tuvieron unos referentes de museos a nivel nacional, pero también internacional. Y uno de los referentes que tuvieron fue la Casa Museo que tiene Medellín, ¿cierto? Donde está la historia del conflicto de la ciudad de Medellín. Entonces les pareció que eso también se vinculaba con la construcción que se estaba haciendo a nivel local y a nivel internacional, porque conocieron experiencias del Museo de la Mujer en Vietnam, del Museo de las Artes Populares en México, donde hay toda una colección en torno a la construcción de arte de las mujeres. Entonces, bueno, se llenaron como de su propia experiencia y la pusieron en diálogo con experiencias locales e internacionales. ¿Por qué las mujeres en el Magdalena Medio? De los derechos de las mujeres en el Magdalena Medio. Porque ellas, aunque son, y la Casa Museo está construida en Barranca Bermeja, que es una ciudad muy importante porque es un enclave petrolero, ellas querían dar reconocimiento y querían señalar que en el pasado reciente ellas también fueron violentadas, no solo en esa ciudad, sino en el Magdalena Medio, en la región. Pero también sus procesos de resistencia no solamente estuvieron en el Magdalena, perdón, en Barranca Bermeja, sino en el Magdalena Medio. Y por tanto, querían dar también ese contenido, esa fuerza territorial a la producción de esas memorias populares que ellas hacen. Por eso se posicionan ahí y es una decisión colectiva. Ellos son una organización que trabaja siempre en empoderar y en reconocer la voz y en construir de manera comunitaria en un tono colectivo. Ah, muito bom, Dani, no sé Isabel. si respondí la pregunta. Sim, sim, porque são esses. É sempre nesse movimento, é muito interessante, porque esses elementos desse repertório, etc. e tal, eles se refletem justamente, inclusive no nome, né? Então, faz parte desse repertório a questão da casa, porque a primeiro momento a gente pensa casa-museu, a gente se refere a um outro conceito, de um outro lugar, de um outro tipo de instituição. E aqui a gente tem, então, esse encontro com esse repertório desse trabalho dessas mulheres na Colômbia. Dani, si me permites, ayer la compañera decía que la discusión en torno al nombre para ella debía resignificarse. Yo, en cambio, creo que deberíamos ser más rebeldes, como lo decía Simón Bolívar, el maestro de Simón Bolívar, decía que América Latina no estaba para copiar modelos, sino para crear los propios. Y sobre los conceptos de museos, bibliotecas, archivos, sobre los conceptos mismos de Estado, deberíamos también arriesgarnos a formular nuestros propios conceptos, ¿cierto? Como romper con esa hegemonía, con esa geopolítica del conocimiento, donde ellos son los que nombran la realidad y nosotros somos los seguidores o que resignificamos esa realidad. Yo creo que el ejercicio que hacen estas mujeres, este colectivo, es increíble, porque tiene un sentido político, un sentido de la experiencia vital, territorial, comunitaria, y tienen autonomía para nombrarse como quieren nombrarse. Eso también me parece que es muy interesante para lo que nosotros hacemos como investigadores e investigadoras. Sim, Isabel, concordo. É fantástico, eu fiquei fascinada em conhecer esse caso. Eu vou chamando a Lilian para se somar aqui nesse momento. Estamos, então, nós três aqui. Lilian, eu já tinha comentado, feito uma observação ali sobre esse modo como a gente observa essas questões atualmente, né? E agora eu vou acrescentar alguns detalhes, digamos assim, mas a tua fala, ela coloca nesse momento posterior algumas questões que me tocam assim muito profundamente. Quer dizer, essas ideias de levar aos museus, né, esses monumentos controversos, digamos assim,
eu fiquei me perguntando, ai caramba, será que eu estou na França no período da Revolução, criando lá os depósitos dos monumentos, pensando nessa situação, né? E aí o contraponto, que eu vou dizer assim, que escancara, na verdade, esse modo como esses outros monumentos são tratados na nossa sociedade, né? E como esses grupos, digamos assim, à direita, a favor, digamos, dessas outras pautas, eles agem, eles atuam assim, não sei se de forma sutil, mas eles vão dando seu jeitinho, então eles destombam a praça, eles instalam uma estação, então isso coloca assim a questão de que, olha, a gente não está delirando, não, viu? É assim que a coisa funciona, né? E aí já vou encerrar, que eu acho que eu não sei nem se eu estou fazendo muita pergunta ou mais observações, mas um outro aspecto que me chama a atenção a respeito dessa questão da vida dos monumentos é que, se eu posso dizer que eles também são assassinados. E aí eu me remeto ao caso daquele monumento, daquele memorial, daquela estela com os nomes dos vitimados em Jacarezinho, que é simplesmente martelada e quase que içada, não sei, puxada com o carro. Eu fiquei pensando, caramba, eu acho que esses nossos contramonumentos, eles então, nessa perspectiva da vida, também são assassinados, né? Então, eu deixo para ti essas questões, Lilian, um pouquinho, e aí já tem gente com a mão levantada, o pessoal pode mandar alguma coisa no chat que eu leio, tá? E a gente vai conversando. Então, já posso responder isso? Bom, primeiro que eu não sei se eu tenho respostas, né? Mas como eu falei, é para a gente pensar juntos. Eu acho que você dizer, Dani, como é que a gente estava na questão do tira ou não tira, né? Como que isso foi pautado também naquele momento, né? Porque aquela estátua foi derrubada, né? Mas a Françoise Verger, ela tem um texto super interessante, está num blog, assim, traduzido para o português, só dá um Google, que é fácil de encontrar, que é Derrubar Estátuas, haverá algo mais legítimo? E ela diz que a derrubada do Colston pautou a mídia, né, por muito tempo, mas uma série de ações em torno das estátuas estão acontecendo em diversos territórios há muito tempo, né? A derrubada é uma delas. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o uso das estátuas, especialmente as muito grandes, né, como o Monumento aos Bandeirantes, em São Paulo, que é considerado um cartão postal de São Paulo. Ele é usado como tela de projeção frequentemente, né, são projetadas outras imagens ali para além daquela mensagem, né, que aquele monumento foi projetado para transmitir, né, de uma história consensual, isenta de conflitos, né? Então tem uma série de ações acontecendo em torno dos monumentos, né? O debate sobre a derrubada é uma possibilidade, né? Mas tem várias outras, né? Tem um texto também dos pesquisadores chilenos que eu gosto muito que falam de demonumentalizações, e eles falam como que a gente pode vestir as estátuas, colocar cartaz na mão delas e tal, e que talvez a não retirada seja até mais interessante, porque mostra como que tem uma tarefa pendente, né? De descolonização mesmo do espaço urbano. E eu acho que tem muitas coisas interessantes sendo feitas nos museus também, né? Porque essa ideia de manda para o museu, porque lá que vai estar protegido, lá que vai estar devidamente contextualizado, eu acho que é isso, né? Uma ideia iluminista de museu que os próprios museus estão tentando se livrar dessa pecha faz um tempo, né? Ou grande parte dos museus estão tentando se reconfigurar em outros termos, né? A placa Rua Marielle Franco, por exemplo, ela aparece no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, ela foi catalogada como um objeto cerimonial. E foi feita uma exposição super bonita sobre 10 objetos marcantes da história do museu, e ela era um desses 10 objetos. Né? E ela entrou lá não para ser protegida, mas justamente no diálogo com tudo que aconteceu, né? E com aquelas fotos que eu mostrei foram usadas na instalação. Então, tem um leque muito amplo de iniciativas, né, entre o tira ou não tira, né? Eu acho que o tira ou não tira
foi uma forma que aquele momento colocou para a gente, né? Que foi super importante, né? Para mim foi super importante também encontrar essas etnografias de pessoas que participaram do ato de derrubada do poço, para mostrar que é isso, né? Que foi um sepultamento aquático, que foi uma procissão, que foi um funeral. Então tem uma série de sentidos ali para além da derrubada, né? Do alegado apagamento da história. Enfim, o que a gente vê é a história sendo acesa, iluminada de diferentes formas, né? Esses monumentos sendo trazidos para a vida pública. Na Bahia, a gente tem abril, o dia do alegado descobrimento, né? Da invasão do Brasil, né? Que não era Brasil naquele momento, né? A estátua de Pedro Álvares Cabral. Há muitos anos existem uma série de ações em torno da estátua de Pedro Álvares Cabral na Bahia, né? Então, os monumentos estão aí na vida pública de diferentes formas, né? Trazendo a gente para o debate de uma forma que não seja só a destinação museal assim como um paliativo. Não é isso, né? Ela pode ser uma camada a mais nesse debate, mas que não seja uma camada que soterra, né? Mas, como você disse, né? Coloca ali uma estação, vai fazendo as coisas de mansinho para promover o apagamento. Mas uma camada que traga mais possibilidade de reflexão, de respiro da cidade, né? Que a cidade se pense junto com os museus e não o museu, a gente continuar reiterando essa ideia de que o museu protege os objetos de uma vida pública, né? A gente pode pensar essa vida pública em diálogo com eles no corpo da cidade, que é composto também pelos museus. E quando você fala dos objetos assassinados, é muito difícil não vislumbrar uma violência, né? Quando a gente vê, por exemplo, quando eu fui pesquisar o que está acontecendo com estátuas no Brasil inteiro, em termos de mídia, a gente tem esses incêndios noticiados, essas ações, mas derrubada eu não encontrei no Brasil, né? Uma derrubada de monumento, nesse sentido desses protestos contra estátuas de opressores, né? Mas eu vi que a estátua do Chico Mendes foi derrubada, né? E ela foi derrubada como uma forma de aviso para militantes, né, do meio ambiente, dos povos tradicionais no norte, né? Então, é muito difícil a gente não pensar como que certas formas de ataque à memória, como o próprio ataque à memória de Marielle, posteriormente o destombamento da praça, onde a estátua não está, onde a estátua está, são vislumbres, né, de repetição dessa violência. Assim, eu lembro que na época do fogo no Borba Gato, teve um texto do Jefferson Tenório muito bom, e ele falando, quando a gente fala fogo nos racistas, vocês, brancos, não precisam se preocupar, porque a gente não vai sair por aí lançando fogo nas pessoas. Isso é uma técnica da branquitude, de se livrar, né, do que ela não gosta no espaço urbano e nos seus outros espaços de convivência. A gente está... E ele estava mostrando assim, oi, brancos, vocês não têm capacidade de simbolizar, né? Quando a gente fala fogo nos racistas, a gente está falando de outra coisa, né? Mas quando a gente vê uma estátua de Chico Mendes derrubada, ou uma placa da Marielle e a sua memória frequentemente vilipendiadas, se a gente for ver também o que aconteceu na Deep Web com memes de Marielle, são coisas assim que eu me recuso a descrever até, né? São avisos mesmo de que essa violência está à nossa porta, né? E a nossa é uma forma paliativa de falar também, porque não é todo mundo que essa violência assombra igualmente, né? Especialmente as pessoas militantes, as pessoas negras que estão à frente dessas demandas por justiça e reparação. Mas acho que já falei muito, né? Pode continuar conversando a partir de outras questões. Sim, obrigada, viu, Lilian?
E para a gente dar seguimento, o Giovanni levantou a mão. Giovanni, pode vir chegando. Olá, muito obrigado, né, a Isabel e a Lilian, então, pelas falas, né, por compartilhar, enfim, essas reflexões tão importantes conosco. E eu acabei fazendo várias anotações, acho que a gente teria muitos temas dentro, né, desses temas que foram apresentados. Mas dizer, Lilian, né, que é muito interessante essa perspectiva que você traz a partir das homenagens e dessa questão da memória, sobretudo, né, da Marielle Franco. E fiquei pensando, quando você apresentava, eu talvez evitaria, né, essa ideia de morte, ou mesmo de violência, quando se trata de depredação. Eu acho que é importante a gente dar os nomes, né, jurídicos à coisa, porque quando a pessoa vai ser responsabilizada se é pela coisa errada, né? Então ninguém mata algo que, enfim. Mas fiquei pensando em muitas questões, assim, tanto o dever de memória como imposição, né? Como essa crença que ainda nós temos, que alguns de nós temos, de que uma estátua, um monumento, um museu vai evitar, né, que aconteça a banalidade do mal novamente, então, etc. Acho que esses eventos eles vão nos ajudando a perder essa ingenuidade inicial. E quando tu comentava ali do monumento do Borba Gato, né, foi um monumento que, na época, né, eu me interessei muito em pesquisar, saber a origem, né, acabei descobrindo que teve um projeto de São Paulo que criou um logo para cada bairro, e o bairro ali, cidade ali, depois bairro, tem o logo do Borba Gato. Também que existe padaria, confeitaria, mercado, rua, enfim, uma série de coisas no entorno, então não é só, né, um monumento específico. Também que o monumento foi por um longo período da história da cidade vergonhoso pela sua questão arquitetônica, né? Não se gostava daquela forma como ele tinha sido feito, então, e aí ele passa por todo um processo de identidade, de reconhecimento do bairro. Mas, sobretudo, eu fiquei pensando na relação com um contramonumento, né, o Borba Gato, que tem nas missões aqui no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, onde ele está no meio do mato, enfim, do nada, e tem uma placa lá que diz, né, que o Borba Gato está condenado a ficar olhando, né, ele está enterrado, só o pescoço e a cabeça para fora, olhando para as ruínas, né, de São Miguel, e lá diz, ó, ele vai ter que passar o resto da sua eternidade apreciando a grande obra da humanidade, ou seja, a grande obra da humanidade é o processo colonial, né, é a imposição jesuítica da fé cristã aos povos guaranis, como se fosse, né, algo muito melhor, enfim, do que o Borba Gato teria feito, né, no seu processo. Mas aí, para te questionar, eu acho que tu comentou agora na parte final, o que me preocupa quanto à derrubada de monumentos e estátuas é como se a gente fizesse uma consciência feliz, como se a gente apagasse da nossa história o fato da nossa sociedade homenagear esse tipo de gente, ou de que essas pessoas são, num determinado momento, né, nossos heróis, nossos símbolos, e que a gente presta culto a eles, né? Quando a gente derruba essas estátuas, me parece que a gente fica meio feliz, assim, a gente só homenageia, então, quem, na nossa consideração, merece homenagem. E não, né? A história, ao menos a história brasileira, é de homenagens a ditadores, a torturadores, etc. Então, gostaria que tu pudesse comentar conosco, né? Como que tu entende, ou se tu entende essa questão da permanência desses monumentos como uma marca também da responsabilidade e da vergonha do povo que homenageia o Borba Gato, por exemplo, né, em São Paulo. Então, esse é um pouco a provocação. Assim. Isabel, muito obrigado, né, pela tua partilha. Eu estudando os museus de memória no Cone Sul, acabei, né, me aproximando, enfim, um pouco fora do Cone Sul, né, com um contraponto, sobretudo com o projeto, né, de Bogotá, daquele Museu Nacional da Memória, e, por outro lado, do trabalho feito em Medellín, né, no Museu Casa de la Memória. E me interessa muito ali algumas questões, né, que é a questão, por exemplo, da presença da temática do perdão, que é o que eu pesquiso, da temática da reconciliação, a temática essa da paz grande, né, proposta pela Comissão Nacional da Verdade. Mas eu não conhecia essa instituição que você hoje comenta conosco e traz, né, que é a Casa Museu da Memória e Direitos Humanos. Então, eu gostaria que tu pudesse, assim, compartilhar conosco, até para que, né, que a gente possa fazer uma primeira aproximação com essa instituição, se há semelhanças e diferenças, assim, epistemológicas muito significativas, e como que a Casa Museu da Memória e Direitos Humanos trata essa possibilidade
do restabelecimento das relações de reciprocidade e respeito, né, que envolve a temática que é proibida no Cone Sul, que é da possibilidade da reconciliação. Gostaria muito de te ouvir sobre esse tema. Obrigado. Fiquem à vontade. Lilian, ¿quieres o comienzo hablando? Pode começar. Ah, obrigada. Joan, La Paz Grande es la convocatoria que nos deja la Comisión de la Verdad para decir, no podemos seguir pensando solo en negociaciones políticas con ciertos actores, necesitamos transformar las causas estructurales, pero también los factores de persistencia del conflicto, factores culturales, económicos, políticos. Entonces, lo que nosotros tenemos enfrente es un enorme desafío de transformarnos como sociedad, y para eso la reconciliación es un camino, la no repetición es un camino, porque ya hemos visto en la historia colombiana que se negocia con el Estado no cumple lo que acordó, y luego hay otros ciclos de violencia donde se reciclan los actores armados, donde aparecen otras guerrillas, donde han aparecido otros actores armados. Entonces, lo que tenemos ahora es un enorme desafío porque hemos trabajado cuando digo que hemos trabajado lo de la academia, de las organizaciones sociales, de los investigadores, de la institucionalidad estatal en ciertos momentos, por hacer esas transformaciones, pero también hay muchas dificultades para poder avanzar en esas transformaciones que nos lleve a una paz grande. Entonces ahora la propuesta del gobierno es una paz total, y una paz total es traer a todos los otros actores que, que no han negociado, que tienen presencia en ciertos territorios para que se vuelvan a sentar a la mesa, se negocie y podamos partir, hacer esas transformaciones, no desde la lógica de la confrontación que se lleva en los territorios. Espero no de manera muy ingenua, sino de manera muy esperanzadora, que podamos transitar. Pero es un camino difícil, lento, y ahí la memoria y las instituciones de la memoria juegan un papel muy importante, porque la Casa Museo de la Memoria, el museo que está construyendo Bogotá, es una posibilidad para acercar actores, que estuvieron involucrados en el conflicto con las víctimas, ¿cierto? De todas maneras hay un sistema integral para la paz que lo está haciendo. Ahora escuchamos a los militares pidiéndole perdón a las víctimas por el asesinato que hicieron a sus hijos en el marco de un caso que se llama los falsos positivos, ¿cierto? Que es una manera como se ha nombrado. Pero nosotros necesitamos desde muchos lenguajes y muchas maneras y muchos procesos reconocer lo que pasó y también transitar a ese escenario de la reconciliación y el perdón, porque también ha sido una sociedad que se ha construido y que han generado unos intereses a partir de la guerra, que muchos se han beneficiado de ella y que no quieren perder esos beneficios que han obtenido. Entonces, es como un escenario. Yo creo que los grupos de víctimas, eso fue muy claro en el acuerdo de paz, los grupos de víctimas, muchos de ellos, un porcentaje muy importante, estaban a favor de la paz, de poder negociar con los actores, y muchas de las personas que no han sido víctimas se mantienen en un escenario más del odio, el rencor, del repudio, ¿cierto? De la indignación, que no permite reconocer que necesitamos ese escenario de la reconciliación y el perdón, pues para poder transitar a otros valores culturales como sociedad. Sobre la Casa Museo de la Memoria y la Casa de Barranca Bermeja, se utilizan metodologías parecidas, por ejemplo, líneas de tiempo, por ejemplo, testimonios de las víctimas, aparece en la narrativa, en el guión, pero Medellín y Barranca Bermeja tienen unos actores diferentes, tienen unos territorios que han, unos territorios y unas violencias que han sido más enfocadas en un territorio que en otro, y eso se visibiliza
en las exposiciones que tienen ambos lugares. Y también Barranca Bermeja, creo que hay un enfoque muy marcado en el asunto del género, la voz de la mujer en un escenario de la resistencia. Y Medellín, un escenario más abierto desde otros enfoques, por ejemplo, el enfoque territorial, el enfoque étnico, porque también están mostrando cómo fueron violentadas las poblaciones negras de la ciudad, también los grupos de mujeres. Bueno, creo que hay coincidencias y cosas pues muy específicas en el marco de los lugares y los territorios en que se producen esas memorias. Sou eu? Pode seguir, Lilian. Certo. Bom, vamos pensar aqui nas colocações de Giovanni. Bom, sobre a questão da depredação, Giovanni, do vandalismo, é uma encruzilhada, né? Porque, inclusive, um dos argumentos dos então candidatos a deputado que retiraram a placa da Marielle era porque essa placa, a colocação dessa placa, no entendimento deles, foi um gesto de vandalismo. Porque se alguém quer mudar o nome de uma rua, deveria entrar com um projeto de lei, enfim, e não instalar um adesivo vinílico como a artista fez, né, que eu coloquei. Então, esse argumento do vandalismo, da depredação, enfim, dá pano para manga, né, não é gratuito que tantas discussões patrimoniais tenham nascido aí, né, pelo menos uma parte da discussão do que é entendido como patrimônio digno de transmissão no Ocidente tem esse berço, né, na destruição. Então, também, o que é essa destruição, né? É a retirada, é a rasura, enfim, eu tenho pensado como que as pessoas estão borrando o que está escrito em pedra, né? E eu acho que essas formas de borrar são várias, né? Você falou que eu acho da permanência como um marco da vergonha, né? Eu acho que aí cabe a nós, né, enquanto profissionais, cidadãos, defensores dos direitos humanos também, garantir que eles sejam revestidos desse sentido também, né? Porque a conservação deles é fortemente garantida, né? A gente tem questões de conservação, roubo de monumentos. Aqui no Rio a gente tem uns casos de monumentos de 400 quilos roubados, coisas que acontecem no Rio, né? Mas a presença desses elementos no espaço público está garantida, né? Não tem como existir um apagamento. Você vai ter, acende-se uma luz aqui, outra ali, mas a presença é muito massiva, né? Eu moro no Rio há mais de 10 anos, né? Mas sou mineira, e em Minas a presença dos bandeirantes na paisagem é nome de cidade, nome de rodovia, nome de condomínio, é muito Fernão Dias, são muitos bandeirantes, é uma coisa impressionante, assim, né? Então, essa presença está garantida, né? E eu acho que é isso, fica como desafio em diferentes sentidos, né? De educação patrimonial, de instituições de memória, enfim, para pensar como é que eles podem estar ali também como marcos dessa vergonha, né? E não só como instrumentos de terror, né? Porque também fala-se muito que os instrumentos que os monumentos passariam despercebidos, né? A gente passa por eles nem vê, né? Naturaliza eles na paisagem, né? Isso tem sido relativizado. Muito interessante isso que você falou do Contra o Monumento ao Borba Gato. Vou procurar conhecer mais, né, essa versão no Sul, né? E ótimo você ter falado como que esse Borba Gato em chamas, né, que trouxe tanta polêmica por ele ter sido incendiado, era isso, né? Ele era considerado cafona. O escultor que fez a concepção fala que se inspirou no Aleijadinho e nos bonecos de Olinda para fazer esse. Então, assim, a gente vê como é que tinha uma ideia de nação aí, né?
E a gente tem trabalhos mostrando como é que esse monumento é contestado, e por causa disso, né, por ser considerado cafona, mas ele já foi acorrentado, já existiu um julgamento ali, né, e as pessoas debatendo se ele deveria ficar ali recebendo cocô de passarinho, se ele deveria ficar em ruína em praça pública, ou se ele deveria continuar sendo conservado. Então, eles estão sendo debatidos, eles não são nada invisíveis, né? Principalmente esses monumentos imensos de 13 metros de altura. Mas aí a gente tem que pensar como é que a gente pode colocar centelhas nesse debate, né? Para além do tira ou não tira, né? Porque eu acho que o tira ou não tira foi um momento, como a Dani falou, e a gente tem uma série de outras coisas acontecendo e não é de hoje. Pois é, né, Lilian? E é muito bom a gente ter oportunidade de conversar e que tu traz essas questões, né? Enfim, o Giovanni fala de uma circunstância aí para que tu vai passar a conhecer e tu traz tantas outras para a gente. Eu aproveitando, eu quero fazer uma conexão aqui nesses, digamos assim, sobre essas ativações, reativações e apropriações e trabalhos. Eu, inclusive, gostei muito de quando tu falou para a gente de que, por exemplo, museus fizeram, enfim, atividades, ações voltadas a Marielle. Então, quer dizer, o museu ele não fica, como poderia parecer, como esse lugar que vai só receber ali o depósito, né? Enfim, não só como depósito, mas também que espera-se que se trabalhe, contextualize, etc. e tal. Mas então tem instituições, digamos assim, fazendo as duas coisas, né? E a conexão que eu quero fazer é justamente porque a Isabel menciona na apresentação dela de que há, digamos assim, um processo de ou ativação ou de envolvimento, de criação de um itinerário naquela região, naquele território, em que a Casa Museu está envolvida e está justamente aplicando isso, fazendo isso. Eu quero que a Isabel fale um pouco para a gente que monumentos são esses, são placas, são, enfim, esculturas, e sobre o processo em si, né, Isabel? Tudo bem? Todo, sim. Eu queria mostrar, falar, mas mostrar, sim, posso fazer isso. Tá. Tá vendo? Está entrando. Ah, devagar, não? Isso. Agora sim? Sim, estamos nesse momento. Então, la casa, no, para el español. La casa, para mí es una síntesis de los procesos previos que ya tenía la organización. Entonces, antes de la casa estuvo la ruta, que era una manera de hacer presencia, de espacializar los símbolos que la organización había construido en el movimiento social, en las asambleas, en las discusiones, pero también en las manifestaciones, en las marchas, bueno, en todas las actividades y estrategias que construyeron para resistir, para hacer presencia política. Entonces lo que hicieron fue unas marcas de memoria en lugares emblemáticos, por ejemplo, este lugar de las velas, perdón, ay no, el lugar de las velas que quería mostrarles acá, ¿lo están viendo? Lo perdí nuevamente. Agora voltou. Tá. Este lugar de las velas tiene una placa que está reconociendo la memoria de Diofanor. Diofanor fue un líder cultural de la organización que fue asesinado en ese lugar. Entonces, el símbolo de la organización es una manera de marcar el momento en que asesinaron a Diofanor y hacer un acto conmemorativo en su nombre para agradecer toda la contribución y para también rechazar, porque fue asesinado por actores armados del conflicto en ese lugar. Por ejemplo, este está en un barrio también popular que parece un monumento de Botero, pero ellos lo nombran como un símbolo de la organización, que es la bata negra, porque las mujeres siempre que salían a marchar tenían las batas negras como un símbolo de luto, ¿no? Pero también como un símbolo de resistencia frente al conflicto armado. Entonces marcan esa zona cerca a un espacio, una cancha, donde se dio una masacre paramilitar, también para decir que están en contra de ese actor que victimizó y violentó el territorio de la comunidad.
Por ejemplo, la múcura es un símbolo más indígena que es recogido por la Ruta Pacífica de las Mujeres y donado para recordar un lema que es muy propio del movimiento, que es no parimos hijos para la guerra, ¿cierto? No aceptamos que nuestros hijos sean soldados de ningún ejército. Em, bueno, en el Parque de la Vida están también unas estatuas que donaron una organización de mujeres suecas que acogieron el movimiento en el territorio como un símbolo de mujeres en distintas acciones, bailando, caminando, pintando, también yo creo que como un ejercicio de reconocimiento sobre el lugar y el protagonismo que tienen las mujeres en ese territorio. Eso pues podemos dejarlo así y por supuesto la casa, o sea, no solo la casa museo grande que se construyó, sino la casa, la organización en el barrio también hace parte de ese recorrido para conocer el proceso productivo, ya tiene una apuesta desde un feminismo, una producción de feminismo popular, pero también es un espacio de socialización, encuentro y alimento también para las comunidades. Ah, obrigada, Isabel. É muito bom também poder, ainda bem que tu compartilhou a tela, porque a gente reconhecer essa iconografia, né, essas formas, como se trabalham, essas marcações, né, falando sobre os casos que a Lilian apresentou, a questão de colocar Marielle no monumento em cima do caixote, né, quer dizer, João Cândido numa base mais baixa, eu até interpretaria assim como muito mais próxima da gente do que aqueles outros monumentos com pedestais de não sei quantos metros, né? Então, essas formas como esses grupos, eu falo a gente, mas enfim, como esses grupos acabam fazendo memória através desses objetos, né? Então tá ótimo, obrigada, Isabel. Eu acho que nós temos alguns comentários aqui no chat. O Giovanni colocou que o trabalho dos pesquisadores da Colômbia tem contribuído muito para que esses temas sejam, enfim, pensados no Cone Sul, e comenta que o Seminário Internacional de Políticas de Memória de Buenos Aires foi modificado com as contribuições da Universidade de Antioquia, e agradece, né? E acho que depois ele faz um outro comentário que diz que escreveu um artigo intitulado Quando não só as estátuas caem, sobre este monumento e sua contextualização. Devia ser esse monumento que ele estava se referindo, do Borba Gato, né? Esse outro, que a Lilian também comentou. A Olga mandou excelente contextualização da Lilian. Eu acho que outras pessoas também, eu acabei perdendo aqui no chat, mas também parabenizaram ambos os trabalhos, né, as falas. E eu acho que é isso. Então podemos nos encaminhar já para um encerramento, né? Antes, então, eu acho que eu deixo para a Isabel e para a Lilian, se quiserem dar alguma palavra final, alguma saudação, alguma questão assim, e aí a gente se encerra. Fiquem à vontade. Eu aproveito para agradecer uma vez mais, né, especialmente o pessoal que está aqui até o final também, e como a Isabel disse, a você e a Carolina pelo esmero na organização, né, o cuidado, assim, essas atividades online sempre nos passam uma rasteira, a tecnologia, e vocês foram muito cuidadosos e organizados, isso passa uma tranquilidade, né, muito importante para a gente estar trocando. E como eu disse no início, para mim é particularmente especial estar apresentando, né, essa ideia de objeto semente na Primavera dos Museus, né? Então, agradeço muito por vocês terem me convidado, né, e que o nosso diálogo floresça, continue a ser semeado por aí. Igualmente, muchas gracias por el espacio, muy importante que nos hubiesen convocado, por la presencia, por la escucha, por las preguntas, siempre
alimentan y contribuyen el trabajo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias y que se repitan muchos espacios como este. A Carol y a Dani y a Giovanni también por el trabajo. Muchas gracias. Sim, pois é, eu fico justamente muito satisfeita com esse nosso encontro e pensando, né, no que a gente pode aí continuar fazendo, conversando. Nos encontramos com certeza no NEM Plus, Isabel e Lilian, e ao pessoal que está aqui também, recebam esse convite, né, se quiserem participar dos encontros do NEM Plus, do grupo de estudos, enfim, entrem em contato conosco. Bom, então eu quero, né, agradecer novamente a Lilian e a Isabel pelo aceite, por essas falas excelentes, e quero agradecer, então, as pessoas que, né, nos acompanharam, que participaram aqui das discussões nos 2 dias, né, na mesa 1 e na mesa de hoje. Quero agradecer também a professora Juliane Serres, que é coordenadora do nosso núcleo, agradecer ao nosso programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, a CAPES, né, que financia as nossas ações, e ao Instituto Brasileiro de Museus, então, com essa 17ª Primavera de Museus. Não posso deixar de agradecer também a colega Carolina, que teve que sair em razão de um compromisso, enfim, que também é organizadora desse evento, e agradecer também ao Giovanni Jardim, né, que fez a mediação de ontem, que esteve conosco aqui hoje, e estendo também esse agradecimento a Ana Paula e Fernando, que falaram ontem, e comento, né, mais uma vez, pessoal, que o vídeo da mesa 1 já está disponível no YouTube, e logo, logo, o vídeo desse nosso encontro também estará, tá bem? Então, é isso, muito obrigada, e nos vemos por aí.